Olá, hoje nós vamos falar sobre a seguinte questão: o mundo está evoluindo ou regredindo espiritualmente? Muito bem. Essa pergunta, ela acabou surgindo em virtude de uma palestra que nós fizemos online e uma pessoa que assistiu, nós estávamos falando sobre os mundos, né? Nós estamos no mundo primitivo, passando pelo mundo de regeneração. E a pessoa perguntou, né? Mas como é que pode o nosso mundo estar evoluindo se a gente vê tantos crimes, tantas situações bastante conflitosas, tá? E eu vou falar sobre isso. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria deixar com você aqui um convite para que você possa ingressar nas nossas redes sociais, tá? Onde você pode conhecer mais sobre a apometria. Temos também o nosso site, onde você pode conhecer mais a respeito, www.cursoapometria.com. E não deixe de se inscrever e se você estiver no YouTube, assistindo esse vídeo pelo YouTube, ative o sininho para você estar sempre por dentro, né, dos novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, deixa seu curtir, né, porque aí o sistema vai entender que você gostou e vai começar a mostrar esse vídeo para outras pessoas, isso é muito importante. Muito bem, então o mundo está evoluindo ou regredindo espiritualmente? Né? Talvez você saiba, talvez você não saiba, né? Mas dentro da questão de evolução espiritual, né, nós temos o que nós chamamos de era, né, ou mundos primitivos. Tá? Quando a gente se falar de era, a gente pensa que é algo que tem começo, meio e fim, né, e que portanto acabou. A hora que chegar no fim, acabou. Mas na verdade existem e sempre existirá mundos primitivos, né, porque o surgimento de novos espíritos é algo constante, né? E quando há o seu surgimento, ele acaba tendo a oportunidade de ter um contato com o mundo primitivo, vamos dizer assim, né? Onde ele vai estar dando seus primeiros passos. Tá? Nós temos, na escala de evolução espiritual, mundos destinados a provas e expiações, mundos regenerativos, os mundos felizes, tá? E os mundos puros. E antes de eu falar exatamente sobre cada um desses mundos, é importante dizer o seguinte, que a apometria são técnicas espirituais, tá? Que nós podemos utilizar em diferentes contextos. Podemos usar dentro dos trabalhos de desobsessão, né? Naquelas famosas mesas brancas. Podemos usar como um auxílio extremamente eficaz dentro dos trabalhos de Umbanda. Podemos usar em trabalhos de reiki, né, dentro de uma série de práticas espiritualistas, né, porque a apometria não é uma religião. Agora, é importante dizer que, apesar dela não ser uma religião, ela sofreu influência de três correntes doutrinárias muito importantes, tá? Que é a teosofia, que é o espiritismo e que é a Umbanda. Tá? Então houve uma influência muito grande dessas três correntes, principalmente no que cada uma delas traz de conhecimento, cujo conhecimento acabou se gerando técnicas. Né? Então, é claro que se você tiver interesse, você tem no nosso site vários vídeos onde a gente, inclusive no YouTube mesmo, temos vários vídeos onde você vai poder saber mais a respeito, o que é a apometria, por exemplo. Vou deixar aqui em algum lugar, né, um link para você ver esse vídeo. E a gente tem um curso online que a gente fala muito mais ainda. Mas vamos entrar para essa questão. Nós estamos atualmente vivendo uma era muito importante, tá certo? Que é uma era de transição entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Tá? Esse é um conhecimento que você tem, né, nos livros de Kardec, né,
uma explicação sobre cada um dos mundos, tá certo? E eu vou falar um pouquinho aqui, só um pouquinho para que eu possa responder melhor essa questão, tá? Quando nós estamos, o que é uma era de provas e expiações ou mundos de provas e expiações? Você imagina que nós temos uma vida, tá? Aonde aqui, nesse ponto aqui, eu tenho a vida presente, tá certo? Aqui eu tenho o futuro, tá? E aqui eu tenho a vida passada, tá? Eu vou por aqui de VP, vida presente. Então, vida presente, eu tenho aqui o futuro, tá? E eu tenho aqui o passado. Tudo aquilo que a gente fez em qualquer uma das vidas que nós já vivemos, que é contrário ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso tudo se acumula em nossa vida como um peso kármico, tá certo? Ou seja, eu deveria ter agido com amor, mas agi com orgulho, com vaidade ou qualquer outro sentimento. Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de karma, tá? Eu estou usando o que eu chamo de mesa digital, né? E eu escrevo nessa mesa digital com mouse, então vocês vão ter que me dar aí uma desculpa. Eu já não sou bom desenhista, né? E você escrever com mouse não é uma coisa tão simples. Mas nós temos então o karma, nós chamamos de peso kármico, tá? E tudo isso se acumula, vai se acumulando, pode se acumular, né? Porque em cada vida que nós temos, o karma das vidas passadas se apresenta para a gente poder regenerá-lo, tá? Então a regeneração é algo que nós vivemos independente do momento aqui, porque quando a gente fala de provas e expiações, nós estamos falando de uma era muito grande que um espírito vive. Ele tem muitas e muitas oportunidades, né, de transmutar o seu karma aqui para que ele tenha a possibilidade de entrar para o mundo de regeneração, tá? Então nós estamos aqui no momento de transição na Terra. O que acontece? A partir de uma determinada época, quando 100%, né, dessa era da regeneração estiver instaurada, só vai encarnar na Terra quem estiver, né, eu vou ser bem moderno aqui, ó, quem estiver nessa pegada, quem estiver nessa vibração. Se não tiver na vibração de regeneração, vai ter que ir para um outro planeta, né? Vai ter que ir para um outro mundo. Tá? É como se fosse assim, ó. Nós vamos entrar no ano 5. Para você estudar, para estar no ano 5, você tem que ter feito as lições dos anos anteriores. Senão, você vai para outra escola, num outro planeta. Tá? E nós estamos nesse limiar. Né? Então, assim, olha, nós temos Chico Xavier, né? Nós temos um livro de Chico Xavier e Emmanuel, se não me engano, ele chama Platão de Respostas. O livro Platão de Respostas, volume 2. Tá? Então, Emmanuel, por exemplo, ele fala que o mundo que nós vivemos ele vai ser totalmente regenerado em 2057. Então, essa obra foi psicografada por Chico Xavier. Tá? Você tem também, foi realizado uma psicofonia, né? Através de Divaldo Franco, que é outro médium também bastante conhecido. E nessa psicofonia, né, estava sintonizado com Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes falou, né, que nós estamos exatamente nesse período e que aí, próximo à década de 50, a gente também vai estar já iniciando um mundo de regeneração. Agora, nós estamos na transição, essa transição já começou e estima-se que ela iniciou a partir, se não me engano, foi da Primeira ou Segunda Guerra Mundial que iniciou essa transição. E nós estamos aí nos anos finais, né? Nós estamos nos anos finais. Nós temos aí um pouco mais aí de 30 anos, um pouco mais, aliás, de 30 anos para esse momento. Então, o que acontece nesse momento? Muitos espíritos vão estar vivendo as suas últimas encarnações na Terra. Da mesma forma que nós tivemos um expurgo anterior
tá certo? De Capela. Então é muito interessante você conhecer essa história de Capela. Né? Capela também passou por uma transição, e nessa transição, os espíritos que não estavam em condições de permanecer em Capela vieram para a Terra. E agora vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, no, aonde essa leva de espíritos nascer, né? E eu posso estar incluso se eu não fizer também o meu papel, né? Todos nós, isso é para todos, a lei é para todos. Certamente em algum momento eles vão ter lá um livro chamado Os Exilados da Terra. Então, para que não sejamos exilados da Terra, é muito importante a gente compreender isso. Agora, é essa questão que muitas vezes as pessoas, e é lógico, né? Se a gente for olhar pela lógica humana, como é que nós estamos entrando no mundo de regeneração, estamos evoluindo, se vemos em nossa volta tantos crimes, tanta violência, etc, etc, etc. Acontece que eu acho que a forma assim que eu encontrei mais fácil de explicar imagina que nós temos aqui, representando a evolução, um aspecto de luz. Tá? Vamos chamar de luz. À medida que nós vamos evoluindo, mais vibrações, as vibrações vão ficando mais sutis e mais intensas. Tá? E se nós colocarmos isso como se fosse uma luz, imagina essa luz sendo projetada nos nossos corpos espirituais. Tá certo? Na nossa estrutura espiritual. Tá? O que faz a luz? Se você jogar luz sobre um objeto, não vai se criar sombra? Essa luz, quando ela penetra no nosso ser, ela projeta sobre nós e faz com que essas vibrações negativas que nós acumulamos na nossa estrutura espiritual seja exposta para fora. Tá? Então, vai expor. Se eu sou um espírito que está trabalhando a minha própria evolução, na hora de expor, eu vou expor o quê? Vou expor aspectos positivos. Então, nós vamos viver, nos próximos anos, nós já estamos vivendo, se você observar, principalmente a partir da Guerra Mundial para cá, o quanto o mundo evoluiu. O mundo evoluiu muito rápido nos últimos anos. Né? E não é à toa que ele evoluiu rapidamente. Porque à medida que essa luz vai sendo projetada, nós temos exatamente esse tipo de situação. Espíritos mais evoluídos, né, ou que estão trabalhando as suas evoluções, eles trazem aquilo que eles têm de melhor, né, que está guardado em todas as suas experiências, elas vão sendo colocadas para fora e ele vai trazendo o que tem de melhor. Então a gente vai ver também nesses próximos anos um período de grande evolução. Agora, quem acumulou, eu gosto de usar essa palavra mácula, né? Porque é uma palavra que os orientais, você tem muitas tradições orientais que usam a palavra mácula, né? Que vamos chamar de vibrações negativas. Essas vibrações negativas, elas também estão sendo expostas, elas também estão sendo trazidas. Agora, a pessoa vai sentir raiva, ela pode sentir medo, por isso que a gente tem muitos casos, né, do síndrome do pânico, não é à toa. A síndrome do pânico ela tem uma explicação, né? Preocupações, todos os sentimentos que foram acumulados, né, eles vão sendo trazidos para que haja uma ressignificação. E hoje o que não falta são técnicas para trabalhar a ressignificação. Né? Você tem PNL, você tem a própria apometria, que é excelente, constelação sistêmica, terapias em grupo. Né? Hoje você tem, né, eu gosto muito do trabalho que o pessoal do CVV faz, o Centro de Valorização da Vida. Né? Então você tem desde técnicas espiritualistas até técnicas não espiritualistas, né, que não envolvem uma visão espiritual, envolvem ferramentas como psicologia e outros, à disposição para auxiliar o próximo, à disposição para que ele repense seus atos, repense as suas atitudes. Quantos conhecimentos, quantos cursos
não surgiram e não existem, né? E, aliás, existem exatamente para que o ser ele possa se ressignificar. Hoje você tem YouTube, você tem vídeos, você tem séries, você tem uma série de conhecimentos para que a pessoa ela possa se ressignificar, né? Agora, por que surge então muito crime, muita violência, né? Porque os sentimentos eles estão vindo, as ideias vêm para que o espírito ele possa ressignificar isso, dar um novo significado, né? Então não é porque me vem um pensamento de bater em alguém que eu vou dar valor a isso e vou bater. E ainda vou gostar de bater. Porque às vezes a gente, por exemplo, pode vir algo tão repentino, né? Alguém pode falar algo para nós e a gente responder, né, com uma forma prepotente, com uma forma orgulhosa, uma forma que jocosa, mas por dentro a gente se arrepende daquilo. Ou seja, a gente não vibrou aquilo. Então, aquela pessoa tinha aquele sentimento, ela tinha aquela vibração, tá? Porque isso foi um sentimento, foi uma vibração que ela acumulou. Ela colocou aquilo para fora, mas quando ela colocou aquilo para fora, ela se arrependeu. É o que ela percebe, poxa, não queria ter feito isso. A partir desse momento, ela começa a ressignificar isso. Então ela começa a regenerar. Porque regenerar é gerar novamente. Tá certo? É claro que a gente não precisa vivenciar tudo. E o grande ponto de interesse, né, de interessante da apometria é que nós conseguimos trabalhar com isto aqui tudo sem precisar vivenciar. Porque isso aqui é o quê? São vibrações. Se eu conheço essas vibrações, eu posso modificá-las. Eu não preciso vivenciá-las. Junto com essa nova era, esses novos conhecimentos que surgiram e que continuarão surgindo, né? Surgiu um desses conhecimentos que é exatamente a apometria. Ou seja, eu não preciso vivenciar, eu posso ter conhecimento do que eu fiz e gerar novamente, porque isso são vibrações. Ah, eu prejudiquei alguém no passado, como é que eu posso regenerar isso? Simples. Você prejudicou alguém no passado, aquilo criou um campo vibratório, né? E a apometria estuda muito física quântica. Claro, se você quiser se aprofundar nas fórmulas da física quântica, nós temos tratado sobre isso dentro da apometria. Mas não é necessário. A gente estuda a parte, vamos dizer assim, entender como isso funciona, sem precisar entrar nas fórmulas, né? E praticamos isso. Porque a gente consegue, uma vez que a gente sabe que a gente prejudicou, como que a gente fez, e tem muitas formas de saber isso, nós vamos lá e transmutamos. Então, se nós, por exemplo, numa vida passada, subtraímos de alguém uma certa quantia, né, nós não vamos entender aonde essa pessoa reencarnou hoje, ir lá e devolver o dinheiro, não. Nós subtraímos, na verdade, uma felicidade, um sonho, né, uma conquista daquela pessoa. Isso representou na vida dela uma tristeza, uma desolação, né? A pessoa se sentiu desolada, se sentiu triste, se sentiu traída. Tudo são vibrações. Essas vibrações, quando a gente identifica isso, a gente tem esse conhecimento, a gente consegue então, através dessas próprias vibrações, né, desejar a essa pessoa que ela seja restituída daquilo, né, que tiramos na vida dela. A gente deseja isso, a gente cria essa energia e não importa onde essa pessoa esteja, né, isso vai criar uma abundância na vida da pessoa. Então, vocês me desculpem, o que vai acontecer? Vai surgir para a pessoa a condição, ela pode ganhar uma promoção, ganhar na loteria, ganhar uma passagem, as coisas começam a fluir na vida dela, tá? De uma sorte muito grande, sem que a gente tenha que tirar alguma coisa de nós e entregar, até porque aquilo que nós subtraímos, nós já perdemos, porque essas vibrações elas vão acontecer para nós, essa lei do retorno vai acontecer.
Não, pode não acontecer naquela vida, mas já vivemos tantas outras. Na nossa própria vida atual isso pode estar acontecendo, né? Enquanto a gente não restituir, né, a essa pessoa, de duas uma, ou isso vai ser subtraído na nossa vida, né, ou a gente vai restaurar energeticamente. Quando as coisas são tiradas da nossa vida, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de prova e expiação. Tá certo? Então eu fui lá, prejudiquei, eu sou prejudicado. Eu fui lá, bati, e eu vou receber um tapa, né? Isso vai acontecer, é uma prova e uma expiação. Podemos vivenciar isso eternamente se quisermos. Tudo vai conspirar para que a gente passe de uma etapa para uma outra etapa. Tudo, vai vir conhecimento, a gente vai sentir, poxa, nada da minha vida dá certo, eu devo estar errado, vou fazer orações, enfim. A gente vai ser levado, né, a entender, a buscar transmutar isso através do amor, né? E temos uma ferramenta que a gente faz isso de forma consciente, que a gente pode fazer as coisas pela dor e pelo amor. E o apômetra é aquele que aprende a fazer pelo amor, por isso que a gente fala que a principal lei da apometria, a lei áurea, é o amor. O apômetra trabalha com o amor. Tá? Então, aquilo que parece contraditório, né, na questão principal, tá certo? Eu vou até, vocês me permitem aqui, deixa eu só apagar isso aqui por um instante, só para facilitar aqui o nosso... Então, essa questão aqui que nos foi perguntada, né? O mundo está evoluindo ou regredindo espiritualmente? Nós temos que entender, por isso que eu até grifei e coloquei a palavra espiritual. Nós não podemos olhar o que está acontecendo à nossa volta e fazer um julgamento disso. Porque se nós temos pessoas que estão vivendo situações de crime, praticando crime ou praticando assassinatos, qualquer coisa do tipo, primeiro que é importante dizer, né, que a lei do karma, ela é uma lei tão perfeita que só vai ser prejudicado quem precisa ser prejudicado. Tá certo? Sempre. Nós tivemos alguém que não precisava passar por aquilo que passou. Essa pessoa era Jesus. Né? Jesus não precisava ter sido... ter sofrido toda aquela violência que ele sofreu. E ainda assim, qual foi a mensagem que ele nos deu? Né? A mensagem de amor. Na verdade, ele não precisava passar por nada daquilo. Ele disse, ó, perdoe o próximo. Não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Ele não precisava passar por aquilo. Agora, o que dirá nós? Né? Muitas vezes nós não lembramos pelo aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fizemos, aliás. Né? A gente não lembra. Mas a gente prejudicou. Por isso que muitas vezes podemos ser prejudicados na vida atual. Tá certo? E para isso, nós precisamos de alguém que nos prejudique. Na maioria das vezes, antes de reencarnar, nós pedimos por passar por uma situação, para que a gente aprenda a não prejudicar o próximo. Tá certo? Não faz sentido nenhum nós prejudicarmos o próximo. Nenhum roubar aquilo que é do próximo. Não faz sentido nenhum nós mentirmos para o próximo. Mentir é alguma coisa que no mundo espiritual não existe, gente. No mundo espiritual, todos os pensamentos, eles são abertos, são revelados nesses mundos espirituais, não se fala, se vibra. Todo mundo sabe os pensamentos. Né? Então, são essas condições, né, para que a gente possa, então, evoluir ou estar, né, junto a esses mundos. Nós temos que estar vibratoriamente vibrando nessas mesmas condições. Tá certo? Então, voltando novamente aqui ao nosso desenho. Nós estamos, então, no limiar. Né? Aquilo que parece contraditório não é contraditório. São vibrações que estão surgindo. Né? Muitos espíritos que querem estar nesse mundo de regeneração, né? Pediu, não, eu quero, já para que eu possa entrar no outro mundo, eu quero passar por isso. Eu quero sentir aquilo que eu provoquei para que eu não erre mais. Eu quero sentir na pele.
Muitas vezes não acontece isso, quando alguém nos prejudica, a gente diz, nossa, nunca, jamais faria isso com alguém. Nunca vou prejudicar, porque a gente sente aquela dor, a gente sabe o que é aquilo. Então, gente, é isso. É isso que acontece. Então, o mundo sim está evoluindo, né? Independente do que está acontecendo no mundo material, a evolução ela acontece de forma espiritual. Se temos hoje mais crimes ou mais situações nesse sentido, é porque está vindo para a mente das pessoas, para os seus campos vibratórios, aquilo que elas fizeram de errado, e elas podem sim ressignificar, elas têm essa liberdade sim, né? Mas mesmo quando elas não usam essa liberdade, aqueles que são prejudicados, infelizmente, né, que estão passando por aquela situação, é preciso entender, né, que tem um karma aí, uma expiação, uma prova que precisa ser vivenciada. E por fim, é importante dizer que apesar de nós estarmos, né, na fase final de provas e expiações, tá? É importante dizer que já temos aí uma série de espíritos que na verdade está vivendo uma era que já está se regenerando. Porque regeneração é um estado espiritual, não é só um mundo. Tá? Então, mesmo que a gente esteja aqui no limiar, né, nos momentos finais dessa transição, muitos já têm consciência disso, tá? Não só os apômetras, mas praticantes de outras religiões, outras filosofias, né? E já estão buscando regenerar isso. Na apometria nós temos algo de bom, nós temos uma ferramenta muito boa para que a gente possa transmutar, entender essas vibrações, transmutar essas vibrações e ocasionar felicidade em relação às pessoas. Agora você imagina essa era de regeneração como será, né? É uma era onde nós vamos ver uma série de prosperidade e abundância. Infelizmente, o corte vai ser muito grande. O número de pessoas que podem chegar nesse final, né, de espíritos podem chegar nesse final e que estejam habilitados a viver nos mundos de regeneração, e especialmente aqui na Terra, pode ser muito pouco. E o problema é que esse mundo de provas e expiações, ele não é tão primitivo, mas ele ainda é um mundo assim muito atrasado. Né? Se você pegar, por exemplo, 1700, 1600, 1500, né? Não é tanto tempo assim. E nós estamos falando de uma era de regeneração. Desculpa, uma era de provas e expiações. Então você imagina um espírito que tem que ir para um planeta como esse. Né? Porque aqui na Terra já não reencarnará mais. Aliás, muitos espíritos já não estão reencarnando mais na Terra, já estão sendo levados para outro orbe. Isso já começou já há um bom tempo atrás. Principalmente no fim da Guerra Mundial. Tá? Nós tivemos já uma quantidade de espíritos que já foram levados. Tá? E isso tudo não para nós, humanos, que temporariamente esquecemos, né, das nossas vidas passadas, mas para nós como espíritos, principalmente quando a gente está desligado da matéria, quando a gente está dormindo, por exemplo, né, é algo que nos preocupa bastante. Né, ou antes de reencarnar, porque a gente sabe que está chegando esse momento. Portanto, nós poderemos ver, né, porque tudo isso vai depender das escolhas que cada um fizer, mas nós poderemos ter situações maiores de situações coletivas, né, de crimes, de crimes financeiros, né, maiores ainda, tá certo? E não só isso. Quando nós falamos de evolução, nós estamos falando não só do espírito, mas nós estamos falando de todas as condições. Então, o próprio ambiente vibratório do nosso planeta também está passando por isso. Toda vez que nós temos sentimentos, que nós vibramos, essas vibrações, elas impregnam o que nós chamamos de éter espiritual, né? A camada espiritual. Então,
a gente pode vivenciar, né? Para que a gente possa vivenciar essa nova era, o planeta também ele vai ter uma vibração diferente, né? Aliás, essa vibração começa inclusive pelo próprio planeta. Para isso, o planeta precisa ser higienizado, né? Porque as vibrações estão aí, vamos dizer assim, no espaço, no éter, né? E como é que você vai fazer com que essas vibrações sejam então transmutadas para essas vibrações mais pesadas que estão no éter, e os médiums percebem isso, para vibrações mais sutis? Você tem duas formas. Você tem as mesmas pessoas que criaram essas vibrações passarem a vibrar mais positivamente, portanto transmutando isso. E toda vez que a gente está nos centros religiosos, vamos chamar de centros religiosos, né? Não vou falar de igreja, nem centro espírita, nem terreiro de umbanda, vamos falar centros religiosos. Quando as pessoas estão lá juntas, comungando, fazendo suas orações, elas estão gerando energias positivas, principalmente quando estão em grupo. Essas energias são multiplicadas, então elas vão saneando, higienizando o planeta como um todo. Tá? Então essa é uma forma de se fazer, né? Com amor. A outra forma, infelizmente, é através da natureza, tá certo? Então, dos movimentos. E que movimentos são esses? Né? É o movimento da terra, é o movimento da água, é o movimento do ar, né? Então, fogo. Então, esses são elementos naturais que nós temos, né? Que a natureza tem, dispõe, para transmutar. Então, se eu tenho uma corrente de ar forte, essa corrente de ar forte, ela gera uma energia que ela transmuta as vibrações negativas que estão no éter, né? Então, nós podemos também, infelizmente, vamos dizer assim, né, sob o ponto de vista material, podemos ver algumas tormentas mais fortes, ventanias, né, uma reação da natureza para higienizar a parte espiritual da Terra, né? Então, são situações que podem acontecer. E que, se a gente olhar, pode até pensar, poxa, mas o nosso planeta está evoluindo com essas coisas acontecendo, né? Ventos cada vez mais fortes, né? Tremores acontecendo onde não acontecia antes, está evoluindo? Sim, está evoluindo. Sob o ponto de vista espiritual, está evoluindo. Vai chegar um momento que essas coisas vão se acalmar, né? E a aura planetária, ela vai estar, então, limpa, porque esses movimentos limparam a aura. Né? É necessário? É necessário que a aura esteja limpa. Né? Se vai ser a própria natureza que vai fazer, ou se vai ser o homem através das suas atitudes, o livre-arbítrio está nas nossas mãos. Tá certo? Se a gente for olhar, a gente pensa assim, puxa, mas o homem, né, não está fazendo a parte dele. Pode ser que não faça. Né? Mas isso vai acontecer por amor ou pela dor. A escolha é de cada um. Né? Então, nós que estamos, vamos dizer assim, com bons propósitos, nós não temos que nos preocupar, tá certo? Por quê? Porque esses bons propósitos que nós estamos, essas vibrações, elas vão nos conduzindo de forma natural, né, para aquilo que é o de melhor para nós. Então, de repente, nós não vamos estar naquele dia, naquela hora, aonde nós não precisamos estar. Intuitivamente, naquele dia, naquela hora, nós vamos estar em outro local, em outra situação, e não teremos que passar por aquela condição, porque a nossa vibração já é outra. Tá certo? Então é isso. Eu espero então poder ter discutido e mostrado que, na verdade, essa contradição ela não existe, espiritualmente falando. É só se a gente olhar para a parte material, o mundo está sim evoluindo, né? Tudo está sendo apresentado para nós, os sentimentos, as energias, os pensamentos, para que a gente possa transmutar. E aqueles que não quiserem transmutar, que quiserem vivenciar, vão vivenciar, né? Serão agressivos, mas essas agressividades elas vão ser dirigidas a quem precisa passar por elas, tá certo? Lembrando, mais uma vez, o que Jesus nos ensinou, do perdão. Tá? Não quer dizer que se a gente tiver que
prender alguém ou fazer as atitudes materiais de conter uma pessoa agressiva, nós temos as leis materiais, as leis penais, para usarmos ela, porque isso, de uma certa forma, faz com que a humanidade progrida. São leis necessárias, né? E você não está punindo, você está cerceando a liberdade de alguém para que essa pessoa não prejudicar o próximo. E ela vai ser presa naquele momento, a hora que ela precisa ser presa, né? E aqueles que infelizmente sofreram as ações tinham aí um karma a ser sofrido, tá certo? Então cabe a nós perdoar por um lado e por outro fazer aquilo que é certo. E eu sei que isso muitas vezes não é compreensível, principalmente quando a gente sofre uma violência, né? E não é mesmo, ninguém tem que prejudicar o próximo. Apenas nós temos que ter um entendimento espiritual de como as coisas funcionam. Muito bem, gente. Se você quiser deixar a sua opinião, você pode usar a nossa hashtag Curso Apometria Robson Araújo nas redes sociais, né? Sempre você colocou no Twitter alguma coisa, colocou no Facebook, sempre vai ter alguém participando dessa conversa. Ou, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, né? Se for aqui no Facebook, você pode deixar seu comentário aqui no Facebook. Se você concordar, discordar, qual é o pensamento que você tem, né? Faça isso de forma respeitosa. As ideias estão aí para serem trocadas. Se você estiver também no YouTube, deixe a sua opinião a respeito. E eu te espero, então, no nosso próximo vídeo, para a gente continuar a nossa conversa sobre apometria, técnicas espirituais e outros assuntos relacionados ao nosso campo de estudo.